Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal CryptoTrade. Hoje nós vamos falar sobre as taxas de financiamento ou funding rates, que é algo bastante popular e muitas pessoas andam de olho. Eu tenho visto isso no YouTube o tempo todo. Só que nem sempre vem com explicações mais objetivas, né? E normalmente não são corretas. Então achei que seria legal fazer um vídeo rápido sobre o funding rates, mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, peço que deixe o seu like, se inscreva e ative as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo importante e nenhuma live do canal. Valeu? Então bora pro vídeo. Agora, indo para as taxas de financiamento, primeiro as coisas mais básicas. O que é a taxa de financiamento, ou funding rates? É um mecanismo único, introduzido em contratos perpétuos de criptomoedas. Como a maioria de vocês sabe, existem diferentes tipos de mercados cripto. Temos o mercado à vista, onde compramos as moedas e as mantemos para futura valorização. E depois, temos o mercado de futuros perpétuos, que é um contrato que não expira e permite que você faça operações em posições longas e curtas, ou de compra e venda. Entre esses dois contratos, com base nas diferenças de preço, é calculada a taxa de financiamento, funding rates. Se a taxa de financiamento for positiva, significa que o contrato perpétuo está sendo negociado acima do preço à vista, e aqueles que têm posições de long abertas pagam uma taxa para os que têm posições vendidas abertas. Se a taxa de financiamento for negativa, significa que o contrato perpétuo está sendo negociado abaixo do preço à vista, e aqueles que têm posições de short abertas pagam uma taxa para os que têm posições compradas abertas. Muitas pessoas tendem a pensar que se a taxa de financiamento for alta ou baixa, isso imediatamente indica uma tendência de alta ou de baixa. Só que não é tão simples assim, e nem sempre significa que tem mais posições longas ou curtas. Nesse caso, há uma especulação mais direcional, não necessariamente mais posições de um lado ou de outro. Então, se a taxa de financiamento for positiva, isso significa que a cada 8 horas, na maioria das corretoras, em algumas, eventualmente esse tempo é reduzido. Aqueles que têm posições longas pagam uma taxa para os que têm posições curtas. Se a taxa de financiamento for negativa, como mostrado no indicador de taxa de financiamento no CoinGlass, aqueles que têm posições de short pagam uma taxa para os que têm posições de long. A taxa é calculada com base no tamanho da nossa posição, ou seja, quanto maior for o valor da nossa operação, maior será o valor da nossa taxa. Muitas pessoas tendem a pensar que, se a taxa de financiamento for muito alta, devem abrir posições curtas porque a maioria está posicionado em compra. Se a taxa de financiamento for muito baixa, devem abrir posições longas porque a maioria está posicionado em venda. E essa é uma maneira correta de ver as coisas, especialmente em mercados que estão lateralizando, ou como costumamos dizer, vamos seguir e operar junto com o Smart Money. Bom galera, a partir daqui eu quero agradecer a brilhante narração do meu amigo James, essa vozinha neural que acompanhou vocês até essa parte do vídeo. Mas, basicamente, apesar de a explicação técnica ser importante, essa parte do vídeo, a parte anterior, eu sugiro que vocês escutem, assistam uma, duas, três, 5 vezes, quantas forem necessárias, até vocês entenderem exatamente o que está sendo dito ali. No momento em que vocês entenderem, tiverem em mente tudo o que está dito na parte anterior do vídeo, aí vocês vão poder dizer assim, eu entendo o que é a taxa de financiamento. Eu sei como funciona o funding rates. Agora o que eu vou falar para vocês, o que eu vou passar para vocês, e vou usar esse gráfico que vocês estão vendo aí, é como a gente vai se posicionar em função do funding rates. Então aqui no gráfico vocês conseguem ver essas linhas brancas, elas mostram
alguns movimentos bem interessantes. Aqui no Funding Rates, vocês podem ver que ele vinha positivo, tá verdinho aqui, estava acima do zero, e de repente ele caiu, a taxa ficou negativa. Então o que a gente precisa ter em mente? Normalmente, tá? Isso não é uma coisa assim binária, mas normalmente, quando o funding fica negativo, a tendência é o preço da moeda do ativo subir. Então aqui no gráfico vocês vão acompanhar comigo. Olha só, nós temos aqui uma queda do funding, ele saiu daqui e caiu até ali, a ponta dessa seta. Nós vemos também o RSI começando a virar para cima. Olha bem, a taxa está negativa aqui. O RSI começa a virar para cima. Por quê? O preço também começou a subir. Exatamente nessa linha, pode ver, ó. Ele começou a subir aqui, ó. Tá certo? Isso aqui é importante vocês se darem conta. O funding vinha positivo, foi lá para baixo, chegou a menos 0,012 e o preço imediatamente começa a subir aqui, ó. Ele deu uma corrigida aqui, mas continuou subindo, perfeito? E aí vocês vão ver que o Open Interest também deu uma subida. Aqui vocês veem isso nitidamente, ó. Ele faz esse movimento aqui, ali para cima, perfeito? Estão vendo? Ele começou a subir aqui. Então, basicamente, o que eu preciso entender? Quando o funding está positivo, a tendência é o preço cair. E quando o funding está negativo, a tendência é o preço subir. Então, o que eu sugiro para vocês, para utilizarem o funding de maneira correta? Procurem sempre aqui no próprio CoinGlass, vocês vão encontrar essa parte aqui, ó, que é a parte de taxa de financiamento. Tá aqui, ó, tá? Taxa de financiamento. Deixa eu maximizar isso aqui. O que vocês vão fazer? Vão clicar nessa engrenagemzinha aqui, tá? E vai aparecer todas as corretoras cujo CoinGlass mede o funding rates. Como é que vocês vão utilizar isso? Desmarca tudo, todas elas. Deixa marcado só a Binance. Por quê? Porque a Binance ela tem a soma de praticamente todas as outras corretoras. A Binance é a que tem o maior volume e a maior quantidade de dinheiro, o maior market cap desse mercado. Então, a gente precisa se basear pelo que acontece com os ativos da Binance. Ah, mas tem outras corretoras grandes, OKX, Bybit, sim, elas são grandes. Mas tudo que acontece no mercado acontece primeiro com a Binance. E vocês sabem disso. Então, existe uma outra situação. Ah, tem moedas que estão na Max, por exemplo, e não tem na Binance. Aí é outra situação. Tá? Então a gente precisa ver se a gente vai operar com criptoativos um pouco mais sólidos, que tem uma listagem na Binance e que nos dão uma segurança de que eles vão ter volatilidade, ou a gente foca nos ativos menos importantes. Não significa que não dê dinheiro, não dê para ganhar dinheiro com shitcoin. Dá para ganhar dinheiro, com certeza. Tanto que eu costumo passar para a galera aí uma lista dos criptoativos com market cap menor que 100 milhões. Quando o mercado está lateralizado, está meio parado, vocês vão observar que o Smart Money foca nas shitcoins. Eles focam nessas moedas com market cap menor. Por quê? Porque se eles valem menos, fica mais fácil de manipular. Então, o que a gente vai fazer? Essa lista aqui do CoinGlass, primeira coisa é desmarcar aqui o que eu falei para vocês, tá? É mais interessante. Se quiser deixar uma ou outra marcada, uma corretora com qual vocês operam, deixa marcado, não tem problema. Então, o primeiro passo é esse, deixar marcada a Binance e uma ou outra que vocês gostem.
e marca essas que estão em USDT ou USD, tá? Não marca os tokens de margem aqui. Então aqui vocês podem, ó, mostrar tudo, vocês vão ver a lista completa. Olha essa moeda que andou fazendo um estardalhaço aqui, a LUM. Ela não tem a taxa aqui porque provavelmente ela não é listada na Binance. Não tenho certeza, mas eu acho que não. Mas aqui vocês vão encontrar outras. A Cyber, por exemplo, ela está com funding equilibrado. A Shiba está querendo agora, esse gráfico é em tempo real, ela está querendo agora ficar mais para o negativo aqui. Ou seja, preço subindo, tá? O funding está negativo, a tendência é o preço subir. É isso que é importante vocês saberem. Aqui, ó, menos SNX, menos 0,0241. Está negativo. Por que está verde aqui? Porque se o funding está negativo, a tendência da moeda é ter um ganho, um aumento no valor dela, no preço dela, certo? Então, para resumir, procurem moedas com funding negativo, olhando para o long, e funding positivo, como vocês podem ver aqui, ó, essas aqui são funding positivo, ó, tá? Então, vocês vão procurar essas moedas com funding positivo, e como vocês podem ver aqui, está em vermelho, por quê? Porque a tendência é que o preço caia. Então, essas moedas aqui, a gente vai analisar para short, tá certo? Então, vamos de novo lá naquele gráfico, para vocês entenderem aqui, ó, existe uma confluência. Como que eu vou usar o funding? Ah, eu vou ver se o funding está bastante positivo, eu vou fazer uma análise voltada para short, para venda. E se o funding estiver negativo, como eu estou vendo aqui, ó, está negativo, beleza? O que eu vou pensar? Vou pensar que eu vou fazer uma análise para long. Porque o que aconteceu aqui? Ó, o funding estava negativo. Estava lá embaixo, ó, menos 0,022. No momento em que o funding virou, ele começou a subir aqui, ó. Ele começou a subir aqui, ó. Ó, vocês estão vendo que ele virou para cima, certo? No momento em que ele chegou no equilíbrio e fez essa primeira velinha, essa primeira barrinha aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Ó, essa barrinha aqui, ó. A verdinha pequenininha aqui. Aqui, ó. Estão vendo? Essa pequenininha, no momento em que ela formou essa primeira barra do funding positivo, o Open Interest já começou a subir, o Long Short começou a cair, não tem como não enxergar. É só olhar aqui, ó. Opa. Vejam aqui nessa linha branca aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vejam nessa linha branca aqui, ó. Aqui mostra que o long short começou a cair. Beleza? Vocês estão vendo isso? Ó, o funding saiu do negativo, começou a subir. Porque o que a gente tem que ter em mente? Quando o funding está negativo, a tendência é o preço subir. Então o funding começou a subir aqui e o preço, no momento em que virou aqui, ó, para a barrinha verde, o preço começou a subir também. Tá? Então, fica muito claro que a primeira coisa que a gente precisa observar, claro, depois de dar uma olhada na dominância do Bitcoin, isso a gente vai ver juntos nas lives, tá, gente? Eventualmente eu vou fazer vídeos também falando sobre como preparar o operacional para operar. Então, num primeiro momento, depois de ter feito isso, observa o funding, procura nesse gráfico aqui, ó, nessa página do CoinGlass, procura as moedas que estão com funding mais negativo ou com funding mais positivo. Esse é o primeiro passo. Então vocês vão colocar a moeda no gráfico e vão verificar como é que está o funding no momento. Ah, o funding aqui está positivo. O que isso me diz? Que a tendência
desse ativo, dessa moeda, a alfa, é cair. A tendência do preço é cair. O que eu vou fazer? Eu vou observar os indicadores da Encryptos, Smart Money Hunter, o Smart Money Level, o RSI, enfim, as ferramentas que vocês usam. Vocês estão vendo aqui que a árvore de Natal está começando a ficar vermelha e amarela? Significa que a moeda está com tendência de queda. O funding está bem positivo, tá certo? Ó, o Open Interest está caindo, Open Interest caindo aqui, ó, e o RSI está subindo. Está bem nítido, não tem como não enxergar. Ou seja, a jacaroa está fechando a boca. O funding rate está positivo, bastante positivo. A gente vai observar os indicadores. No momento em que a cor aqui tomar conta de todos os retângulozinhos aqui, quando ficar praticamente tudo vermelho e laranja, a gente tem um sinal de entrada. Mas aí, é claro, vocês vão estar olhando para o gráfico, como a gente está olhando aqui. Eu estou olhando para o gráfico, eu estou vendo que ela teve uma pequena queda e uma correção menor ainda. Já está perdendo força essa correção. Vocês percebem aqui, ó? Está perdendo força. Então, daqui para frente, é cuidar. No momento em que der um sinal de entrada, pode traçar uma trend aqui. No gráfico de 15 minutos é melhor. Traço uma trend aqui. Na hora que a gente perceber que houve o rompimento para baixo com confirmação, como diria o MF, mete ficha. Tá, galera? Então, basicamente é isso. E eu espero que vocês tenham aproveitado bastante o conteúdo e somado mais alguns pontos positivos aí para usar nas operações de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, peço que deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, tá certo? E compartilhem muito esse vídeo. Assim a gente vai fazer que mais pessoas possam chegar a melhorar os seus conhecimentos. Na pior das hipóteses, minimizar as perdas, tá certo? Porque eu estou bem triste e bastante cansado de ver gente perdendo dinheiro. Beleza? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!